Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 195 da nossa jornada, dia 14 de julho, e seguindo nosso cronograma, os textos de hoje são Josué, capítulo 20 e 21, Atos, capítulo 1, Jeremias 10 e Mateus, capítulo 24. Abra o seu coração, prepare o seu secreto, permita que o Senhor fale segredos a você. Se este programa tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Josué, capítulo 20. Este capítulo fala das cidades de refúgio, que já vimos algumas vezes. Mesmo em uma sociedade onde havia punição para o derramamento de sangue, Deus estabeleceu proteção para quem causasse uma morte sem intenção. As cidades de refúgio não anulavam a justiça. O acusado deveria apresentar seu caso, ser julgado e permanecer protegido até o tempo determinado. Essas cidades impediam que a dor produzisse vingança precipitada e que uma pessoa fosse condenada sem ser ouvida. Além disso, o refúgio estava disponível tanto ao israelita quanto ao estrangeiro. Deus não trata todos os erros como se fossem iguais. Ele considera a intenção, examina o coração e estabelece justiça com misericórdia. Em Cristo também encontramos esse refúgio. Não para esconder pecados, mas para sermos recebidos, tratados e restaurados pela graça. Jesus é a nossa cidade de refúgio. Em Josué capítulo 21, depois da distribuição das terras, os levitas lembraram aos líderes aquilo que Deus havia ordenado por meio de Moisés, que embora não recebessem um território próprio, porque o próprio Deus era sua herança, eles deveriam sim receber cidades para habitar e campos ao redor. Ao todo, foram dadas aos levitas 48 cidades, espalhadas por todas as tribos. Isso permitia que os levitas, responsáveis pelo culto, pelo serviço espiritual, não ficassem isolados em uma única região, mas estivessem presentes no meio de todo Israel. A palavra de Deus precisava estar perto das casas, das famílias e da vida cotidiana do povo. Cada tribo entregou parte da própria herança para que os levitas tivessem onde viver. A vida espiritual de Israel era uma responsabilidade coletiva. O povo havia recebido a terra do Senhor e agora deveria separar uma parte dela para sustentar aqueles que serviam diante de Deus. O Senhor cuidou de cada uma de suas necessidades. O capítulo termina dizendo que o Senhor lhes deu a terra, entregou os inimigos e concedeu repouso. Esse descanso não significava que nunca mais enfrentariam desafios, pois ainda existiam territórios a ocupar, povos não expulsos. O descanso não veio porque Israel era forte, mas porque o Senhor lutou por eles, sustentou cada batalha e conduziu cada etapa. Nenhuma promessa falhou, tudo se cumpriu. Algumas promessas levaram gerações. Atravessaram o Egito, deserto, guerras, períodos que pareciam impossíveis de enxergar seu cumprimento. Mesmo assim, nenhuma palavra caiu por terra. A demora não significou o esquecimento. O processo não cancela a promessa e as batalhas não provam que Deus deixou de ser infiel. Talvez ainda existam áreas a conquistar, mas podemos olhar para trás e reconhecer: até aqui tudo que o Senhor realizou confirma que sua palavra é digna de confiança. Partindo agora para Atos, capítulo 1, retomamos a este livro. Foi escrito por Lucas. O primeiro livro de Lucas mostrou que Jesus começou a fazer e ensinar. Aqui em Atos, escrito por Lucas também, mostrará como ele continua sua obra, agora por meio do Espírito Santo agindo na igreja. Eu gostaria que ao ler este capítulo você pudesse grifar todas as vezes que falasse do Espírito Santo e observasse o que está dizendo do Espírito Santo. Durante 40 dias após ressuscitar, Jesus apareceu aos discípulos com muitas provas, falou sobre o reino e ensinou pelo Espírito Santo.
Antes de enviá-los, ele ordenou que esperassem. Eles tinham conhecimento, convivência com Jesus e uma missão diante deles, mas não deveriam começar sem receber a promessa do Pai. Jesus prometeu: vocês serão batizados com o Espírito Santo e receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. O Espírito os capacitaria a ser testemunhas de Jesus, começando em Jerusalém, avançando pela Judéia e Samaria e alcançando os confins da terra. O livro de Atos será justamente o desenvolvimento desse caminho. Conhecer verdadeiramente o Espírito Santo é permitir que ele revele Cristo, transforme nosso caráter, dirija nossas decisões, nos dê coragem para anunciar o Evangelho. Após Jesus subir aos céus, eles retornaram a Jerusalém, perseveraram todos em oração. E é lindo perceber que o primeiro grande movimento da igreja não foi correr, produzir ou aparecer. Foi esperar, reunir-se e orar. Antes de grandes pregações, milagres, conversões, encontramos um povo dependente da presença de Deus. Se você pode, no seu quarto, no seu secreto, comece a clamar: Espírito Santo, queremos te conhecer, governe nossos pensamentos, palavras, decisões, tudo. Não queremos apenas falar sobre ti, mas queremos conhecer, caminhar contigo, reconhecer a tua voz, testemunhar Jesus com poder, verdade, santidade e amor. Ore, peça isso ao Senhor no seu secreto. Partindo agora para Jeremias, capítulo 10. Jeremias fala da impotência dos ídolos e da grandeza incomparável do Senhor. Ele fala que os povos cortavam madeira e davam-lhe forma, enfeitavam com prata, ouro e precisavam prendê-las com pregos para que não caíssem. O profeta compara essas imagens a espantalhos. Eles não falam, não caminham, eles que precisam ser carregados. Não podem fazer o mal, mas também não possuem poder para fazer o bem. Isso é o que Jeremias diz aqui na sua palavra. O problema não estava apenas no material usado, mas no coração, que atribuía poder divino àquilo que mãos humanas haviam fabricado. Jeremias está denunciando a confecção e a adoração de imagens, não condenando árvores ou decorações. Em seguida, vem a poderosa diferença. Ele diz: mas o Senhor, Ele é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Os ídolos precisam ser sustentados, mas o Senhor sustenta a criação. Os ídolos não têm fôlego, mas Deus é quem dá a vida. Eles são produzidos pelo ser humano, mas Deus fez os céus e a terra com poder, sabedoria e inteligência. A voz de Deus movimenta águas, forma as nuvens, envia chuva, faz sair o vento. A verdadeira adoração nasce quando percebemos que não estamos diante de uma ideia religiosa, mas diante do Deus vivo, presente, santo e soberano. E eu preciso que você entenda uma coisa: a idolatria, ela continua, mesmo quando não nos ajoelhamos diante de uma imagem. Um ídolo é qualquer coisa criada que recebe a confiança, o amor, a obediência ou a esperança que pertencem apenas ao Criador. Pode ser dinheiro, aprovação, aparência, relacionamento, posição, ministério ou até a nossa própria vontade. Tudo aquilo que precisa ser sustentado por nós, mas do qual esperamos salvação, acabará nos decepcionando. Nos tornamos semelhantes ao que adoramos. Aquilo que domina nossa atenção começa a formar nossos desejos, escolhas e caráter. Jeremias também denuncia pastores que se tornaram insensatos porque não buscaram o Senhor. Por isso não prosperaram espiritualmente, o rebanho se dispersou. Então ele confessa, e ore isso sobre a sua vida. Não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem dirigir os próprios passos. Ore para que o Senhor seja isso na sua vida, que Ele determine o seu caminho, que Ele dirija os seus passos. Isso não elimina a nossa responsabilidade, mas tira a nossa autossuficiência. Não basta pedir que Deus abençoe uma direção que nós mesmos decidimos. Precisamos perguntar, ouvir, obedecer, permitir que Ele corrija a nossa rota. A verdadeira adoração não é apenas cantar para Deus, mas entregar a Ele o governo dos nossos passos.
E para finalizar o dia de hoje, Mateus capítulo 24. Jesus começa anunciando a destruição do templo, que realmente se cumpriu no ano 70 pelos romanos, mas também demonstra a consumação futura, porque o capítulo avança até a manifestação de Jesus à sua volta. Jesus apresenta vários acontecimentos nos fins dos tempos: falsos cristos, guerras ou rumores de guerras, fome, terremotos, perseguição, traição, falsos profetas, o aumento da maldade, o esfriamento do amor, mas também a proclamação do evangelho entre as nações. Contudo, ele diz que tudo isso são o princípio das dores, ainda não representam o fim. Esses sinais aparecem desde o primeiro século, atravessam toda a história da igreja. Podemos dizer que vivemos entre a ascensão e a volta de Cristo, cada dia mais próximos dela. Depois, Jesus fala de uma tribulação intensa, dos enganos religiosos, da necessidade de discernimento. O foco do texto é proteger a igreja contra o pânico e o engano. A sua vinda será pública, incontestável e gloriosa, como um relâmpago que atravessa o céu, e não um evento escondido conhecido apenas por um grupo especial. Por fim, Jesus utiliza Noé, os trabalhadores no campo e o servo responsável para ensinar vigilância. Estar pronto não é viver assustado, abandonar responsabilidades ou interpretar toda notícia como a volta iminente. Significa permanecer fiel quando o amor de muitos esfria, conservar a verdade quando aparecem falsos mestres, continuar pregando quando há oposição e ser encontrado cumprindo aquilo que o Senhor nos confiou. A grande pergunta é: como Cristo me encontrará vivendo naquele dia? Será que Ele encontrará fé na terra? Fé em mim? O céu e a terra passarão, porém suas palavras permanecerão. Por isso temos que viver uma vida de santidade, perseverança, propósito e intimidade com Deus. Pai, obrigada pela Tua palavra. Que o Senhor continue nos conduzindo, sendo nosso refúgio. Que possamos compreender que o Senhor cumprirá tudo o que prometeu, que possamos ser batizados com o Teu Espírito Santo, que possamos nos inclinar para as coisas do Espírito, que possamos permanecer em oração, entendendo que o Senhor é o Deus verdadeiro, o Rei eterno, imortal, que é o Senhor quem determina o nosso caminho e dirige os nossos passos, que possamos estar prontos para este grande dia. Em nome de Jesus, nos ensine a manter o amor enquanto o amor de muitos se esfrie. Nos ensine a conservar a verdade, nos ajude enquanto houver falsos mestres. Nos ajude a permanecer e que o Senhor encontre fé em nossos corações neste dia. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 196 da nossa leitura.